Bom pessoal, nós faremos agora uma série de aplicações que envolve a regra do produto e a regra do quociente através da resolução de problemas aplicados ao cotidiano. Vou disponibilizar o PDF dos textos dos problemas que iremos resolver a seguir para que depois você consiga acompanhar de uma maneira muito mais tranquila a resolução que nós faremos a partir de agora. O primeiro exercício que nós temos é o seguinte: uma companhia telefônica quer estimar o número de novas linhas residenciais que deverá instalar em um dado mês. E para isso ela tem alguns resultados. Ela diz que no início de janeiro, exemplo 1, início de janeiro, vamos colocar aqui, ela tinha 100 mil assinantes. 100 mil assinantes. E que cada assinante tinha em média 1,2 linhas. 1,2 linhas em média. Isso também é conhecido. A companhia estima o crescimento das assinaturas a uma taxa mensal de 1.000 assinantes. Taxa mensal, vamos colocar esse dado aqui porque ele é importante para a gente. Taxa mensal de 1.000 assinantes. E aí nós tínhamos mais uma informação. Pesquisando os assinantes existentes, descobriu que cada um pretendia instalar uma média de 0,01 linha telefônica nova até o final daquele mês. Ou seja, você tinha aí uma estimativa de instalação de 0,01 linha telefônica nova. Esses eram os dados que nós tínhamos no início, no enunciado desse exercício. Esses 4 valores aí eram oferecidos para nós sobre essa companhia telefônica. A questão aqui que envolve agora o exercício é o seguinte: estime o número de novas linhas que a companhia deverá instalar até o final de janeiro, calculando a taxa de crescimento de linhas no começo do mês. Olha que informação importante, ele quer que a gente estime o número de novas linhas até o final do período, no caso do mês, calculando a taxa de crescimento no início do mês. Bom, para que a gente possa resolver o problema da melhor maneira possível, eu tenho que declarar variáveis, identificar o que é que eu tenho no problema, o que é que eu posso atacar no problema em termos do processo. Então, eu vou nomenclaturar algumas das informações que eu tenho aqui. Por exemplo, o número de assinantes, eu vou chamar de S de T. E o número de linhas em média que a gente tem, eu vou chamar de N de T. Desse contexto, eu tenho como estimar o número total de linhas, que eu vou chamar de L de T, como um produto que está associado ao número de assinantes pelo número de linhas que eu tenho por assinante. E por que eu posso dizer que essa equação está correta? Se eu estou pensando que isso daqui é o número total de linhas, então esse produto ele deve refletir para a gente o quê? O total de assinantes, que é o que eu estou declarando lá, e aqui o N de T, uma média, que é linhas por assinante. Então nós diríamos que nesse caso aqui, esse produto representa as unidades dessas duas funções que eu acabei de criar. Se eu porventura venho e cancelo assinantes com assinantes, eu retorno para linhas, que é o que eu tenho ali. Então, para poder resolver esse problema, eu preciso fazer uma declaração no início das variáveis envolvidas para que eu possa fazer usufruto dos dados que foram aqui fornecidos. Então daí, quando que você vai usar o cálculo diferencial? Ele está perguntando mais uma vez, estime o número de novas linhas que a companhia deverá instalar, calculando a taxa de crescimento das linhas do começo do mês. Quando a gente menciona taxa
a gente está falando tecnicamente de uma derivada. Então, nesse contexto, eu preciso, na verdade, derivar essa função para poder, a partir daí, encontrar a resposta que o exercício nos dá. E aí, ao derivar essa função, eu percebo que tem um produto. Então, daí eu vou ter que utilizar a regra do produto. Essa é a ideia que está por trás desse exemplo que agora a gente vai desenvolver. Então, vamos lá. Se eu calculo a derivada dessa função, eu vou ter o L' em T como sendo o produto dessas duas funções. Então, é o primeiro pela derivada do segundo, mas o segundo pela derivada do primeiro. Eu vou ter S de T vezes N' de T mais o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E aí o que eu preciso agora é basicamente calcular o que ele está pedindo, que é obter o número de novas linhas residenciais com base na taxa de crescimento no início do mês, que é o que ele está falando. Então, o inío do mês, considerando no instante t, é igual a zero, porque a gente está falando do início do mês de janeiro como referência para calcular o número de novas linhas residenciais ao final do período. Então, aí você vai ter S de zero vezes N' de zero mais N de zero vezes S' de zero. E aí é que entram os dados que nós colocamos aqui agora há pouco e que vão servir aí de referência para a gente resolver exercício. Então, estimar esse crescimento aí é com base no número de assinantes que você tinha, que eram 100 mil. Essa é a ideia, 100 mil. Aí você tinha informação relacionada, já apaguei aqui, que é com relação à taxa média que você tem em relação ao número de assinantes em linha. E aí você tem que esse dado fornecido para nós era quanto? Lá no final, 0,01. O que representa o N'? Representa a taxa de variação de aquisição de a taxa de variação de linhas em média que o assinante deve instalar, 0,01. O que é o N0? Número de linhas em média que cada assinante tem, 1,2, e o S' de zero representaria a taxa de crescimento dessa base de assinantes, que a empresa aí estima em 1.000 assinantes por mês. Então, de acordo com isso daqui, eu tenho que 100 mil vezes 0,01 é possível calcular. Então, aqui vamos colocar em notação científica, 10 à quinta vezes 10 elevado a menos 2, mais 1,2 vezes 1.000, que é 10 ao cubo. Tudo em notação científica. Então, aqui eu tenho 10 à terceira, mais 1,2 vezes 10 à terceira. Daqui eu posso ver que 10 à terceira é comum, né? Fazendo uma conta rápida. Então, vai ficar 1 mais 1,2 vezes 10 à terceira. E aí, fazendo as contas, você vai chegar em 2,2 vezes 10 ao cubo, que dá 2.200. Esse é o resultado que expressa para a gente mais uma vez a pergunta. A companhia vai precisar instalar, nesse caso aí, 2.200 novas linhas telefônicas para esse conjunto de residências que ela estima fazer isso ao final do período. E aí a ideia era justamente fazer usufruto da regra do produto e fizemos com esse processo. É isso daí. Vamos para um segundo caso agora, um segundo exemplo que eu separei aqui, que envolve agora uma aplicação dentro da termodinâmica, né, que é uma área do conhecimento humano muito utilizada, né, pela física, pelas indústrias aeroespacial, pela indústria de entretenimento, pela indústria, né, do conforto, para que você consiga analisar o processo da maneira possível, né? Bom, o problema aqui é o seguinte, uma das quantidades de interesse da termodinâmica é a compressibilidade, né? Se uma das substâncias é mantida a temperatura constante, então seu volume depende da pressão, né? E esse processo a gente pode considerar aí uma taxa de variação em termos
para que você consiga resolver o problema da melhor maneira possível. Então, essa taxa de variação do volume com relação à pressão a gente já conhece, é o dV/dP. Nós executamos problemas relacionados a isso. E aí ele fala mais o seguinte, olha, à medida que P aumenta, se o P aumenta, o V diminui, correto? Claro, ocorrendo isso, essa taxa de variação é negativa, então a compressibilidade, que ele chama aqui por um termo que é beta, é na verdade o inverso negativo aqui do volume, associando a taxa de variação do volume com relação à pressão. Essa fórmula teria que ser dada para você, não é necessário decorar, para que você resolva dentro de um exercício qualquer. Então aí é que vem o exemplo que a gente vai usar. Por exemplo, volume em metros cúbicos de uma amostra a 25 graus Celsius, ou seja, temperatura que é constante está relacionada com a pressão, através inclusive de um exercício que nós fizemos, V igual a 5,3 sobre P. Isso é uma fórmula que é dada. E aí eu quero, por exemplo, mencionar o seguinte, olha, a taxa de variação quando a pressão é 50 kPa, ou seja, V igual a 5,3P quando P é igual a 50 kPa. Como é que eu resolvo agora o problema? Vou encontrar a minha compressibilidade naquela pressão. Essa que é a dúvida, essa é a pergunta que a gente quer que vamos resolver. Então eu quero saber qual é essa compressibilidade, essa variável termodinâmica que está associada a essa equação, quando a pressão vale 50 kPa. Primeira coisa que dá para perceber de forma tranquila é que eu consigo extrair o volume com base nessa informação. Então, fazendo isso, eu tenho que V é igual a 5,3 sobre 50. Então, o volume aqui, pegando uma calculadora para executar os passos, vai ser... vamos deixar isso aqui por enquanto, e aí depois a gente joga aqui embaixo para resolver o problema. Vamos calcular aqui o dV/dP. dV/dP é a derivada do V em relação a P. Então, daqui nós já fizemos em outros exercícios, que é interessante você subir com a variável de ataque aqui em cima, então vai ficar 5,3 elevado a P menos 1. Você deriva, que é o dV/dP. Então, isso aqui vai me retornar menos 5,3 PA menos 2. Essa que é a ideia, porque cai 1 grau, aqui perde 1. Então, isso equivale a você escrever 5,3 negativo P ao quadrado. Então, daí, usando essa equação, que tem que ser fornecida para nós, o nosso beta, ele vai ficar escrito assim, menos, ok? 1 sobre V, por isso que eu não resolvi aqui, vamos já colocar ela aqui, 1 sobre V, que é 5,3 sobre 50, que multiplica o dV/dP, que é um negativo, correto? De 5,3 sobre P ao quadrado. Esse cara aqui. E aí você aplica essa pressão que foi dada. Então, nesse processo, o que você faz? Vai ficar positivo. Então, 1 sobre 5,3 sobre 50, que multiplica 5,3 sobre 50 ao quadrado. Então, aqui nesse processo, é até interessante que dá para trabalhar um pouquinho, né, a matemática básica. Eu inverto, tem 50 sobre 5,3. Aqui eu tenho 5,3 sobre 50 ao quadrado. Então aqui eu posso cancelar 5,3 com 5,3 e 50 com 50 ao quadrado. Então aqui o meu beta vai ser da ordem de 1 sobre 50. E aí, fazendo as contas aqui, eu vou chegar num beta, né, de 0,02. 0,02, fazendo as contas aqui, só para conferir, metro cúbico, né, quilopascal, que é a unidade associada a volume, pressão, dividido isso daqui por quilopascal. Essa que é a ideia que está associada a esse exemplo, né, na verdade por metro cúbico, né, porque é o volume que eu estou associando lá. Essa é a unidade associada a isso.
Então daí eu tenho essas relações, porque isso aqui é uma constante, em que eu estou trabalhando pressão, quilopascal, associada a volume, que é metro cúbico dentro dessa unidade. E aí, com isso, né, a gente tem a resolução desse exemplo, que é uma aplicação associada a esse conceito, e aí, representada dessa forma, nós temos aí a formulação devidamente resolvida e que para nós representa aí a resposta. É isso. Então vamos agora para o próximo exercício, próxima aplicação, que tenha dado aí um processo para a gente fácil de ser resolvido em termos do uso do cálculo. Bom, o próximo exemplo que nós temos aí é o seguinte, um exemplo da área de economia. Então, um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo, né? A quantidade Q de cada peça, então vamos colocar assim, Q, a quantidade de cada peça é uma função do preço. Então, Q é uma função do preço. Isso ele está mencionando para a gente. Bom, logo podemos escrever essa expressão e aí ele diz, e não precisa fazer muito esforço, que a receita, né, em função desse preço, naturalmente, é o quê? É o produto do preço praticado pela quantidade que você vai vender, P vezes Q. Ou, se já preferir, escrever P vezes F de P. E aí já começa a história, porque eu tenho uma receita que é o produto de duas funções. Bom, aí o questionamento para nós é o seguinte: o que significa dizer F de 20 igual a 10.000? O que significa dizer F' de 20 igual a menos 350? E no item B, nós temos aí, tomando os dados desse primeiro passo, calcular o R' de 20. Essa é a ideia. Tá? E aí a gente pode fazer a interpretação quanto a esse resultado. Bom, então nesse exercício, ele nos dá uma função em que receita é produto do preço praticado pela quantidade, né, que você vai comercializar. E nos dados são oferecidos essas informações, que F de 20, 10.000, F' de 20, menos 250 e R' de 20 é o que eu quero saber no item B. Fundamental aqui, pessoal, é a interpretação quanto aos dados, né? O que é F de 20 igual a 10.000? Significa que quando o preço praticado for de R$20, você estará fabricando 10.000 unidades desse tecido. Ou seja, 10.000 são fabricados quando o preço praticado for 20. E aqui está dizendo que quando o preço for 20, a derivada, a taxa de variação da quantidade produzida em função, né, do preço é de R$350, 350 unidades por real, né, praticado, em termos dessa análise aqui. Ou seja, há um decréscimo em termos de taxa da produção desse produto. E sempre mencionando, olha, peças de tecido com tamanho fixo, quantidade, preço praticado. Então, é um decréscimo de 350 unidades fabricadas quando o preço praticado for de R$20. Beleza, então ele quer calcular o R' de 20. Para que eu possa fazer isso, eu observo que a minha função R é um produto, tá vendo? R de P por P, F de P. E aí, o que eu tenho que fazer? Regra do produto. Então, nesse processo, eu tenho que o R' de P, vamos colocar assim, a mesma coisa, é o produto da primeira função pela segunda função, mais a segunda função pela primeira. Como a derivada em relação a P, como se fosse x, derivada de P em relação a P só pode ser 1. E aí o que você vai fazer? Aplicar os dados, R' no caso, quando o preço for 20, que é o que eu tenho aqui informado. Então, onde tem P, eu substitui por 20. Então, vai ficar 20 vezes F' de 20, mais F de 20, vezes 1. E aí, o que eu faço? Substituo os dados que eu tenho
e resolvo o problema, né? Então, para fazer isso, vamos lá. Então, aqui eu vou ter R' de 20 igual a 20 vezes F' de 20, que é menos 350, mais F de 20, que é 10.000, que multiplica 1. Então, daqui eu chego à conclusão de que o nosso R' de 20, isso aqui já é o item B, né, que é menos 7.000 mais 10.000. Então, o R' de 20 é igual aí a R$3.000. Ou seja, a taxa de variação da receita quando o preço praticado for de R$20 é de 3.000. Então, no item A, nós resolvemos a interpretação do que é os resultados dados de F de 20, 10.000, e F' de 20, 1.350. E aqui no item B, a gente calcula o R' de 20, representando aí o seu resultado. Beleza, esse é um outro problema bem interessante. Agora nós vamos executar um outro cálculo que envolve aqui também uma aplicação, né? Temos o seguinte, um balão esférico começa a ser inflado. Então, a taxa de crescimento da área da superfície em relação ao raio, quando o R é 20, 40 e 60, é o que ele quer que eu obtenha. Então, é o seguinte, esse aqui já é um problema mais prático de resolução. Um exemplo 4, né? E aí ele fala para nós assim, esse balão esférico ele tem uma área de superfície igual a 4πr². Isso aqui é dado para nós. Então ele menciona aí que ele quer encontrar a taxa de crescimento da área da superfície. Taxa de crescimento. Então, isso aqui é para novamente lembrar que toda vez que a gente menciona taxa de crescimento, estou falando de uma derivada. Então, se eu estou falando de uma derivada, eu quero calcular o ds, no caso aqui, em relação a r. Como o 4π é uma constante que se repete, derivada de r², 2r. Então, 4 vezes 2, 8, 8πr. É isso. E aí, calcular as taxas de crescimento para 20, 40 e 60 centímetros, corresponde aí no caso, né? R igual a 20, B igual a 40 e C igual a 60 centímetros. É simplesmente pegar esses dados aqui e substituir na análise. Então, fazendo isso, né, aqui no item A, você tem 8π vezes 20, e aí você vai ter 160π, e aí quando eu analiso ds e dr, é a taxa de variação, ou seja, da área com relação ao raio. É isso que eu tenho que tomar sempre cuidado em relação ao resultado que a gente vai obter, tá bom? Aí eu venho e faço a mesma conta, 8π vezes 40, no caso aqui 320π, e aqui 8π, né, vezes 60, que é no caso 480π. Essa que é a ideia. E aí, mais uma vez, ele está perguntando isso aqui. Balão esférico começa a ser inflado. Encontre a taxa de crescimento da área da superfície. Então, a taxa de crescimento da área é essa representação que a gente está aqui encontrando. A área dada em centímetros quadrados, o raio é em centímetros, então 160 centímetros, 320π centímetros, 480π centímetros. Então essa é uma variação que ele está representando para nós aí nesse enunciado, ok? Então, vamos lá, vamos fazer um último exemplo em que a gente tem uma aplicaçãozinha aí bacana com esses processos, né? Exemplo 5, vamos fazer aqui mais um, que é o seguinte: a frequência da vibração de uma corda de violino é dada por essa função, F igual a 1 sobre 2
raiz 2L sobre a raiz quadrada de T sobre Rho, onde T é tração e Rho é a densidade da corda do violino, né? Densidade linear. E aí eu quero resolver o exercício da seguinte forma. Encontre a taxa de variação da frequência, ou seja, o F' em situações específicas. Quando o comprimento ao comprimento, o F' ao comprimento, porque quando eu falo de variação, só faz sentido se eu estiver relacionando com outra grandeza. Ao comprimento, quando T e Rho constantes. T e Rho constantes. É isso que ele quer que eu faça. E aí, num outro caso, vou colocar 2 pontinhos aqui, em relação à tensão, quando L e Rho constantes. L e Rho, que é uma letra parecida com P, mas não é, quando elas são constantes. É isso que nós vamos fazer aqui nesse caso, nesse exemplinho aqui. Então, calcular a taxa de variação da frequência em relação ao comprimento, quando T e Rho constantes, é imaginar que nesse caso aqui, o que está dentro da raiz é uma constante. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando você deriva, porque uma constante, ela solta quando você deriva, a derivada é zero, mas junto de uma função não, você repete ela. Então o que ele quer na verdade derivar é em relação ao L, é isso que a gente vai fazer. Então ele quer isso aqui, ó, por esse primeiro ponto, o df dl, correto? Então para fazer isso, a primeira coisa que eu faço é jogar o L para cima. Então mantenho 2, jogo L a menos 1 e repito aqui, ó, o T sobre Rho. Porque aqui nesse caso é constante. Então nesse processo aí, né, vamos apagar aqui para deixar o outro que a gente vai fazer mais adiante. Eu vou derivar, então vai ficar df, colocar ponto aqui, né, para especificar aquele que a gente está fazendo. Df dl é igual, derivada do L a menos 1 cai, então é menos meio L a menos 2 e repito esse cara aqui, ó, T sobre Rho, porque ele é uma constante, é o que estava sendo dado. Então, nesse caso aí, o nosso df dl pode ser escrito, né, como sendo menos meio de L ao quadrado da raiz quadrada de T sobre Rho. Ou seja, a taxa de variação da frequência em relação ao comprimento, ela cai de forma potencial a uma taxa de 1, 2, L2. É isso que ele queria resolver nessa primeira parte do exercício. E na segunda parte, voltando para a nossa equação original, que é essa daqui, ele quer que eu calcule a taxa de variação da frequência em relação à tensão. Então é df agora, df dt. Esse cara aqui, ó. Em relação à tensão, quando L e Rho constantes. Então L e Rho constantes. Então aqui, ó, nesse caso, dava para usar a regra do quociente, porque você tem uma função da seguinte forma. Você vai calcular em relação a t, então L e Rho são constantes, aqui é um número, isso daqui é um número, e aqui você tem uma variável. Mas, como a gente já comentou em outros momentos, quando for possível, execute o problema da melhor forma possível para que você não tenha que passar por uma regra mais complicada. Tá? Então dá para resolver de maneira direta, pensando da seguinte forma. L e Rho são constantes e o t é a variável. Então eu venho e escrevo assim, 1 sobre 2L, separo a minha raiz de Rho aqui, porque está tudo dentro da mesma raiz, e repito raiz de T aqui em cima. Ó. Posso fazer isso sem problema algum. Então aqui eu sei que é 1 sobre 2L, raiz de Rho, e aqui ainda não estou derivando, né? Isso aqui é o que a gente vai fazer. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Então é F e F ainda. E aqui vai ficar T elevado a meio. Aí sim, aí eu começo a pensar em derivar a função. Então ao derivar ela, e agora eu posso fazê-la,
Vai ficar assim, df dt igual. Repito todo mundo ali. Então, 1 sobre 2 L raiz de ρ. E aí derivo. O meio cai à frente, tá aqui. Aqui é t, perde 1 grau, fica elevado a menos meio. Nesse processo, então, eu tenho que, finalmente, eu posso escrever o meu df dt como sendo 1 sobre 4, 2 vezes 2, 4. O L eu repito, está aqui embaixo, e repito o ρ. E o que acontece com t elevado a menos meio? Ele pode vir aqui para baixo, como t elevado a meio. E aí, mantendo isso dentro da mesma raiz, é possível, e aí a resposta vai ficar 1 sobre 4 L raiz quadrada de t, que está aqui dentro, vezes ρ. Essa é a taxa de variação da frequência em relação à tensão. E com isso a gente encerra aí uma série de exemplos onde nós usamos aí algumas das regras iniciais de derivação. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.